Aí, amigos e amigas, no vídeo de hoje eu trago uma informação de que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, não vai comparecer àquela reunião da ONU em que irá uma comitiva do presidente Lula, por uma situação bem constrangedora que logo eu estarei explicando. Já o Kim Kataguiri, ele propõe um projeto de lei que acaba com a pensão por vínculo socioafetivo. Mas também uma opinião dele bem lamentável, que ele é contra a anistia. Ele afirmou que prefere manter presos senhoras, idosas, inocentes, do que permitir que Bolsonaro tenha esse benefício. É a maldade dos políticos de hoje. Mas falando agora do ministro Alexandre Padilha, que em outra oportunidade ele ironizou, dizendo que o seu visto estava vencido, mas ele não tinha interesse nenhum em ir para os Estados Unidos ou aos Estados Unidos, que lá só estariam traidores da pátria. Mas agora ele iria aproveitar essa oportunidade desta reunião da ONU, em que as regras dizem que o país deve permitir que pessoas que comporão essa comitiva têm que receber o visto. Mas ele teve uma notícia muito ruim. O visto dele era muito restritivo por já sofrer sanções determinadas pelos Estados Unidos, que ele teria um itinerário próprio e poderia se deslocar somente 5 quarteirões desse itinerário pré-estabelecido. E com isso ele achou por bem não comparecer, porque poderiam aparecer constrangimentos ainda maiores. A desistência dele, mas a explicação lógica eu trouxe em vídeo para mostrar a vocês. Bom, eu trago aqui como destaque, Pedro, uma história constrangedora, viu? O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ele está proibido de entrar nos Estados Unidos desde agosto passado. A gente trouxe aqui esse assunto. Mas aí ele tentou forçar a barra, deu uma de João sem braço, integrando-se à comitiva de Lula, do presidente Lula, à abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas aí ele passou vergonha ao ser informado de que, sim, ele terá um visto, mas ele não poderá circular livremente em Nova York, que é o destino da sua viagem. Ele ganhou um visto que no jargão diplomático é chamado maldosamente de visto pária, que é conferido a tiranos e a violadores de direitos humanos, autoridades de outros países sancionadas pelo governo dos Estados Unidos, mas que têm o direito de participar de eventos no âmbito das Nações Unidas. Bom, esse visto que o ministro da Saúde recebeu na categoria G2 foi o último concedido aos integrantes da comitiva brasileira a Nova York para essa reunião da ONU. Mas olha, os diplomatas do Itamaraty tiveram literalmente que rebolar para conseguir esse visto. E aí o governo americano acabou concordando, mas o visto categoria G2, o tal do visto pária, que o serpentário do Itamaraty chama desse modo, né? Permite que o ministro circule somente entre o hotel. Veja que constrangimento, né? Ele só pode circular entre o hotel e os locais da reunião. Sai do hotel, vai para a reunião e volta para o hotel. Fora disso, não pode simplesmente circular durante essa estadia dele em Nova York. Com tanto vexame, o ministro da Saúde informaram ontem no governo, fontes ligadas ao Palácio do Planalto, que ele agora reavalia se é o caso, se vale a pena mesmo manter essa viagem. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi punido por haver implementado o programa Mais Médicos, que é acusado pelo governo dos Estados Unidos e por entidades internacionais de estabelecer uma relação análoga à escravidão com os médicos de Cuba, que foram recrutados para participar desse programa. Bom, o fato é que o governo americano considera que o ministro Alexandre Padilha é um violador
dos Direitos Humanos, tanto quanto funcionários da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que conceberam tudo isso. O que eles fizeram foi explorar a mão de obra dos médicos cubanos. Eles só recebiam 10% do salário contratado. 5% ia para a OPAS, como uma espécie de comissão ali para arrumar essas vítimas de trabalho escravo, e o governo de Cuba, a ditadura cubana, recebia 85% do salário daquele médico coitado que era explorado e tratado como escravo no programa Mais Médicos aqui do governo brasileiro. Enfim, por tudo isso, o ministro foi sancionado. Ele não teve o visto cancelado porque ele não tinha mais visto, o visto estava vencido, mas a família dele, inclusive a esposa, a filha, etc., todos tiveram o visto cancelado. E por isso, daí a dificuldade do ministro da Saúde do Brasil de visitar e participar de uma reunião com seus pares, ministros de vários países, no âmbito da Organização Pan-Americana de Saúde. E quanto a essa reunião da ONU, segundo a imprensa, o presidente Lula deve chegar lá aos Estados Unidos no domingo, no dia 21 de setembro. A Janja, a primeira-dama, já foi na quinta-feira. Diz que ficará ou está hospedada na residência do embaixador, bem diferente de outras oportunidades em que ela ficou em hotéis caríssimos, mas só essa ida separada do presidente e antecipadamente, um prejuízo ou um gasto muito grande do dinheiro público, nós contribuintes. É todo um aparato preparado. Ela teria direito realmente a ir e participar desse grupo como esposa do presidente, mas não quer dizer que tivesse que ir antecipadamente e nem com esse gasto exorbitante, que é um gasto em dobro da comitiva. E algo que nunca se conseguiu aqui no Brasil, o presidente Donald Trump conseguiu tornar enxuta a comitiva do presidente Lula. Situações nunca vistas anteriormente. Mas eu espero que vocês, ao assistir esse vídeo, que, claro que na íntegra, né, deem a sua opinião. E essa sua opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde temos edições diárias e os mais variados assuntos